Se você quer, primeiro, precisa estudar. E aí entra uma parte um pouco chata, você precisa realmente praticar. Aí a hora que você vai colocar o dinheiro na máquina, né, é como se fosse um fliperama. Se você não colocar a fichinha, você não vai aprender a jogar nunca. A forma como os brasileiros estão fazendo seus investimentos é preocupante? Vamos saber com o gestor financeiro Alan Viana a visão dele sobre isso. O que você tem observado? Está faltando opção? A forma como eles estão fazendo ou como eles não estão fazendo, né, Lu? O que é mais preocupante ainda. Existe um grande problema no Brasil, que era a dependência de um único investimento. Nós no Brasil não dependíamos antigamente de um outro investimento além da poupança. Era só a poupança e hoje em dia essa configuração de maneira de configuração de mercado mesmo, se tratando de mercado de valores, né, de investimento, mudou muito. Porque nós temos uma poupança que acaba não entregando o que deveria, né, por N motivos, ela acaba não entregando o que deveria, nem corrigindo a inflação, aliás, longe disso, e isso é um problema. Isso é um problema porque as pessoas acostumaram a depender única e exclusivamente da poupança e hoje esse berço do povo brasileiro aí, né, que dependia única e exclusivamente disso, se perdeu. E aí, onde que o brasileiro vai investir? Essa é a grande dúvida do povo hoje. Existem muitas alternativas e quando a pessoa vai pesquisar, ela vê uma lista gigante e acaba pensando, é melhor eu ficar no que eu conheço, mesmo aceitando, sabendo que meu dinheiro na realidade não está rendendo se comparado à inflação. Há muitos argumentos de que há possibilidades, tesouro direto, enfim, informações na internet, mas a gente sabe que a pessoa mais simples dificilmente vai ter acesso ou vai ter dificuldade de compreender aquilo e muitas vezes não encontra a explicação necessária com o gerente da conta que tem no banco, né? Como é que a gente poderia resolver esse problema, ter uma alternativa ou alertar alguém, enfim? O problema maior é que as alternativas que existem à poupança geralmente precisam de um pouquinho mais de burocracia, não muito. Isso é um mito que a gente tem que quebrar. As pessoas acham que para você investir qualquer coisa diferente da poupança, você vai ter que assinar 500 papéis e fazer um monte de formulários, e não é assim. Exige sim uma burocraciazinha, mas uma coisa pouca, como se diz popularmente. As pessoas precisam entender que as alternativas são muito boas e existem alternativas muito boas e fáceis de serem estudadas e serem compreendidas. E que, como eu disse, com pouquíssima burocracia. Como mudar isso na visão do brasileiro? Isso daí acho que é a pergunta de $1 milhão para nós que somos gestores, que somos consultores, aí, ou até professores aí da área. Como mostrar para as pessoas que elas podem, como foi o discurso do Obama, yes we can, né? Então elas podem fazer isso. E como fazer isso? No começo existe muito material bom na internet. Apesar, logicamente, se você vai para um estudo mais aprofundado, se você quer realmente se aprofundar no estudo, obviamente a internet não é o lugar para isso. Mas para você entender como funciona os outros mecanismos, o que é um CDB, o que é um título de tesouro, né, um título de tesouro direto, o que é uma bolsa de valores. Para você encontrar essas respostas, você tem bons materiais na internet que hoje está ao acesso de qualquer pessoa aí nos celulares, nos computadores. Então a pessoa precisa ter o primeiro ímpeto de ir pesquisar. E não geralmente ser chamado meu amigo falou que tem um negócio bom para investir. Essa é a fala popular que é um crime. Geralmente não deixar ser levado por essa, o meu amigo avisou que tem um negócio que está muito legal para investir. Essa é a fala popular que é o que mais derruba as pessoas no mercado aí. Porque geralmente as pessoas não sabem onde estão indo. Então, a primeira é ter o ímpeto de pesquisar. Entender o que é, que as pessoas têm o medo às vezes de uma coisa que elas já estão fazendo, ou pior, o banco está fazendo por ela e cobrando por isso, sendo que ela poderia fazer por conta e, obviamente, esse serviço que o banco está cobrando, elas poderiam receber em lucro, né?
A renda variável teve um destaque no ano de 2016 e, por conta disso, um grande movimento de entrada de capitais, né? Como é que foi isso? Sim, essa é uma área que para mim é muito prazerosa de se falar da Bolsa de Valores, porque ela saiu agora de 30 e poucos mil pontos, chegou a 65 mil pontos, então a gente teve quase 100% de alta aí. Se tratando do Ibov, né? Se você pegar algumas ações, na verdade você teve, algumas chegaram a 200% de alta, 300%. E isso encanta. Quem olha para uma alta em um ano, em menos de um ano, na verdade, e vê 300%, 200% de alta, isso encanta qualquer um. Encanta inclusive a mim, inclusive a muitos amigos que estão lá. Mas não é assim que a coisa na Bolsa de Valores funciona, não é simples assim. Se fosse só acertar o fundo e o topo e tá tudo certo, seria ótimo, mas não é. E geralmente as pessoas ficam atraídas pela Bolsa de Valores nesses momentos. E precisem se entender que o momento que o Brasil passou, ainda assim, não existem muitas respostas, ainda existem muitas dúvidas. Isso não estou falando de questão política, econômica, estou falando de uma questão até cultural mesmo. O brasileiro, ele ainda, como a gente já falou antes, ele não entendeu as alternativas que existem de investimento. Como que ele pode partir para uma bolsa de valores, sendo que ele não sabe nem as outras alternativas que o circundam, né? Como que ele pode, às vezes, ter uma alternativa muito melhor numa letra de crédito agropecuário e não numa bolsa de valores, dependendo do perfil, aí varia de pessoa para pessoa. Então, essa chamada para a bolsa de valores é muito preocupante, porque a Bolsa de Valores ela precisa, como eu disse no começo, de você se aprofundar um pouco mais nos estudos. E geralmente as pessoas não se aprofundam o suficiente para, como a gente diz popularmente, operar na Bolsa de Valores. E aí é onde mora o perigo. Quais são os principais erros? Bom, o primeiro que a gente pode catalogar, eu fiz até uma listinha, como eu disse, o meu amigo me falou que tem uma alternativa legal. Eu tenho um amigo que ele investiu lá com um cara. É sempre assim, meu amigo que investiu com um cara e ele conseguiu, sei lá, um rendimento ótimo aí em um mês. Essa é o primeiro passo, porque as pessoas, elas tendem a sempre, quando elas não entendem de algo, elas tendem a confiar em alguém. Geralmente, quando você tem amigos, você confia nos seus amigos. Mas os seus amigos não necessariamente são economistas, são gestores, então eles não têm condição de definir o que é bom, o que é ruim nesse ramo, pode ser que em outros sim. E acaba que esse é o primeiro passo. Depois disso, a gente tem a pessoa entrou na Bolsa de Valores sendo convidada por alguém, né? O que acontece? A primeira coisa que encanta, se a gente vê em um momento de crise, obviamente a maior parte da população está sem ou com pouco dinheiro. A primeira coisa que ela vai olhar são empresas de valor pequeno, que não precisa-se de muito capital para fazer um aporte. E aí mora acho que um dos maiores riscos, porque esses são os populares micos, né, que nós popularmente chamamos na Bolsa. E esses micos, se essas empresas estão ruins, é porque existe um motivo para isso. Existe um motivo financeiro, uma ingerência ali que está gerando aquilo. E as pessoas muitas vezes não pesquisam, olham única e exclusivamente o valor e às vezes pegam um ou dois casos de empresas que deram um boom e ignoram simplesmente as centenas de outros casos de empresas que simplesmente ficaram estagnadas ou realmente fecharam o capital. E como a gente fala popularmente, viraram pó. Nesse caso, aí mora a maior possibilidade de perda de um grande montante, vamos dizer assim, porque a pessoa aporta um grande dinheiro lá, que ela já tinha pouco, aporta um grande dinheiro e acaba perdendo um grande montante. E existem mais outras duas alternativas que são extremamente preocupantes, mas não num grande aporte, sim aos poucos, que vai, como a gente fala, comendo o seu dinheiro aos pouquinhos, que são as opções e o mercado futuro, principalmente o mini índice, porque são mercados baratos de se investir, você não precisa de muito dinheiro para investir neles,
Só que são mercados que ilusoriamente se você erra, você perde pouco. E você acaba errando muito mais vezes, então quando você ganha não paga as vezes que você errou. E isso no longo prazo, a pessoa ela vê uma opção que custa, ela não sabe nem o que é uma ação. Ela vai para uma opção que é um derivativo, que é uma coisa muito mais complexa, um contrato da ação, e acaba começando a trabalhar naquilo lá, e obviamente 90% dos casos perde dinheiro. E no mercado de mini índice, porque é o que é mais atrativo. O contrato é muito barato, o mercado se movimenta muito, uma volatilidade fenomenal, uma liquidez fenomenal. E as pessoas, o olho brilha, realmente o olho brilha ao ver aquilo a primeira vez. Então é aí que as pessoas vão perdendo dinheiro aos pouquinhos. Alan, eu tive a oportunidade de te entrevistar há alguns anos, você ainda adolescente, começando no mercado de ações, se inteirando, enfim. Você tinha como meta permanecer no mercado e ter isso como profissão. Hoje você mantém essa atividade e se consolidou. Para quem tem essa vontade, né, de viver do mercado financeiro, qual o seu conselho? Primeira etapa. Óbvio, estudar. Não existe alternativa você entrar no mercado financeiro sem estudo. Se você quer realmente viver do mercado financeiro, e viver não entenda só especulando. As pessoas têm muito preconceito. Você só pode especular se você for um consultor, se você for um professor. São maneiras de se viver, não diretamente, né, da especulação, mas são maneiras sim. Precisa-se hoje de muitos professores, precisa-se de muitos consultores. As pessoas não sabem sair do CDB, não sabem sair da poupança, desculpa. Como que elas vão fazer isso sem um consultor, sem alguém para dar a mão? Então, se você quer, primeiro, precisa estudar. E aí entra uma parte um pouco chata, você precisa realmente praticar. Aí a hora que você vai colocar o dinheiro na máquina, né, é como se fosse um fliperama. Se você não colocar a fichinha, você não vai aprender a jogar nunca. Então é a mesma coisa, se você não colocar o dinheiro e começar a entender como se faz um investimento de longo prazo, vou fazer. Como se faz um scalper trade, preciso fazer para entender o que é. Se eu quero alertar alguém, eu preciso entender primeiro. E aí realmente precisa ser você precisa dedicar um dinheiro como se fosse parte do estudo, como se fosse parte da sua faculdade de bolsa de valores, vamos dizer assim. Não existe alternativa. Alan Viana, muito obrigada por participar com a gente mais uma vez aqui na Ducascop TV. Eu que agradeço, Luciene. Muito obrigado e muito obrigada, Ducascop. Luciene Miranda para a Ducascop TV.